Hoje nós estamos aqui no nosso podcast. Na realidade, é um podcast com formato diferente. É um podcast live, porque nós temos uma convidada muito especial, não é, Valéria? Isso aí. Não, ela é tão especial, né, Valéria, que ela não está aqui no Brasil. Por isso, a gente está fazendo essa energia um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a falar, né, Valéria? Exatamente. E vamos dar as boas-vindas a ela. Seja Vamos muito dar as bem-vinda. boas-vindas para essa pessoa maravilhosa, essa mulher incrível. É uma mulher que trabalha com muito afinco, que ela faz questão de ter excelência em tudo aquilo que ela faz. Ela é nutricionista, mas eu acho que eu vou deixar ela se apresentar para a gente de uma forma muito bacana. Com vocês agora, nesse momento, nesse podcast live do Filosofia Papo Cabeça com Café, Anne Lagemann. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Hello. Que prazer estar aqui com vocês, meninas lindas. Eu falo sempre que vocês são umas meninas de muita energia. É um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês. Nossa, que legal, Anne. Eu acho que hoje a gente vai ter um podcast muito bacana, porque nós vamos falar sobre saúde. E não vamos falar só sobre uma saúde simplesmente generalizada. Nós vamos falar com uma saúde no foco num sistema importantíssimo para a nossa vida, que é o sistema imunológico. Então, minha amada, é com você uma pergunta muito legal para a gente poder abrir e para os nossos espectadores poderem conhecer um pouquinho melhor a Anne. Quem é Anne Lagemann? Bom, meu nome é Anne Lagemann. Eu sou brasileira, claro, mas resido aqui nos Estados Unidos já fazem 15 anos. Então já tenho, né, eu digo que essa é a minha casa. Eu amo o Brasil, mas aqui está a minha família, aqui onde que eu criei as minhas, né, criei raízes para estar, para poder expandir, poder elevar. Então são muitas coisas que aconteceram aqui nos Estados Unidos que eu tenho levado hoje para o mundo. É uma transformação gigante que me permite fazer isso. Eu sou nutricionista, mas especializada no processo ortomolecular, porque eu olho sempre a questão da saúde, eu sempre olhei a saúde de dentro para fora. Se torna paixão em observar dessa forma que é onde que tem a maior força, né? Quando você traz, é de cima para baixo e de dentro para fora. Então, divino Criador que nos fornece tantos benefícios e nós cuidamos do processo de dentro para fora para poder resplandecer, né? É verdade. Essa saúde realmente ela começa de dentro para fora, né? A gente tem que cuidar da alma para poder não deixar com que as coisas negativas venham para o corpo, né? Exatamente. Então, é um combinado. Quando a gente fala de nutrição, quando nós falamos, eu falo sempre que está dentro de um conceito entre o corpo, a mente e o espírito. É nele que nós buscamos o equilíbrio. Então, se eu cuido bem do corpo, se eu cuido da mente, com os meus pensamentos mais saudáveis, né? Não vou dizer porque nós somos seres humanos, então nós temos os nossos momentos, né? E a gente dá aquela queda, sacoleja a poeira, levanta e vai de novo para cima, né? Mas nesta vibração, né, Anne? Faz parte disso, porque quando nós passamos, eu sempre vejo que quando nós passamos por esse processo, de repente, de fazer um step back, é porque nós nos tornamos mais conscientes daquilo que nós fazemos, daquilo que nós trazemos para o benefício nosso e para o próximo. Nós voltamos a ter uma consciência, porque se nada tivesse um momento de up and down, não teria por que nós pensarmos e despertarmos essa consciência, esse processo, em trazermos de novo uma análise, uma reflexão, digamos, sobre o nosso eu, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, e aí, claro, a evolução do espírito, né? Porque a base final é esse tempo sendo cuidado para habitar um belo espírito nele que vai um dia retornar com mais conhecimento para casa. Exatamente. A Valéria tem uma pergunta muito especial para fazer para você, mas antes dela fazer, você abraçou um trabalho, um produto a nível profissional que ele tem uma credibilidade incrível no mercado.
E cada dia que passa, ele vai trazendo, ele vai criando, ele vai andando para que essa qualidade de vida se faça presente em relação a esse produto, em relação a quem usa esse produto. Isso é uma coisa muito bacana, sabe, porque, nós conversamos já muito sobre essa questão. Uma das coisas que eu acredito que você abraçou isso seja porque não é o produto em si, mas é o valor humano, a questão humana que faz com que esse produto venha a ser um produto com muita expansão e consciência nesse mercado. Então a Valéria, ela vai perguntar uma coisa para você, porque está todo mundo querendo saber que produto é esse? E o que que faz você abraçar essa energia e trazer essa credibilidade que não é de agora no mercado? Não é, Valéria? Vamos E- saber o que que é isso, Valéria? Então, Anne, na verdade, eu vou fazer a pergunta assim, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. A Anne trabalha com o quê? Em que empresa? Ok, eu vou complementar um pouquinho ali essa questão do trabalho. Eu sou, além de ser nutricionista na área ortomolecular, também trabalho como no processo de energização e eu sou terapeuta multidimensional. Então, aí eu trago junto também o processo, né, do lado espiritual envolvendo Sim. nesse projeto. Eu me especializei em 2018, eu morava no Havaí e eu me deparei com moléculas dos fatores de transferência. E aí Hum, fiquei curiosa, e aí eu digo sempre que a espiritualidade, ela te faz observar e analisar, e talvez te dá um pouco de, você vai dar um pouco de mais atenção em algumas coisas que é para um despertar. E eu fiquei curiosa realmente para saber o que eram essas moléculas, fazendo várias perguntas. Eu obtive respostas, achei super interessante, mas eu as deixei ali de lado, aquela informação interessante, mas eu as deixei. Eu voltei do Havaí, né? Mudei de lá de volta para a Califórnia, e em 2019 eu fui diagnosticada com o início de um câncer no pulmão, após ter problemas seríssimos com as minhas articulações, com problemas seríssimos mesmo, de muitas dores, de não conseguir movimentar o meu braço, o meu ombro, ter bastante dificuldade. E aí eu voltei de novo a saber dessas moléculas, né? Porque o tratamento que vinha ia ser talvez um experimento, ia ser observado e analisado para saber quando iria iniciar um tratamento. E eu segui minha intuição em buscar mais informações sobre. Então, nessa busca de pegar as informações sobre essas moléculas, dos fatores de sim. transferência, eu me deparei com muitos estudos científicos e foi exatamente o que mais me apaixonou foi isso. Saber que no mercado existia um produto único, exclusivo, que não existe no mercado em lugar nenhum, que é de uma fonte natural e desenvolvida pelo divino criador, porque não tem como produzi-la sem ter um processo envolvido com essa criação divina. E mediante a todos os estudos científicos, inclusive um feito na Rússia, com mais de 17 mil pessoas, mostrando os resultados, que tinha uma melhora no sistema, melhorando o sistema imunológico, você poderia recuperar a saúde em mais de 90 tipos de doenças. Lembrando, nós falamos aqui, isso não é um remédio, isso não é uma vitamina, não são minerais, não são ervas, não cura. Porque, Sim. novamente, vamos voltar no princípio. A cura está dentro de nós, Uhum. porque pela nossa criação, nós somos feitos com um sistema imunológico que vai trabalhar, vai atuar, vai exercitar sua função. Porque se eu fizer um corte no meu dedo, você sabe que vai cicatrizar. Isso é o quê? É o próprio sistema imunológico fazendo sua restauração. Exatamente. O que falta no ser humano é esse reforço dos soldadinhos que estão sem munição. Eu preciso dar munição para os meus soldados de defesa, que são os macrófagos, que são as células T, as células B, as células NK. Eu preciso dar
a boa nutrição, a alimentação. Eu tenho que dar a eles a munição para que eles possam defender o meu organismo quando eu recebo um ataque externo de inflamações, de infecções, de bactérias, de vírus. Quando eu tenho este reforço, eu tenho uma proteção no meu organismo. Ele vai olhar e falar, pera um pouquinho, não, está chegando um invasor aí, esse cara não pertence aqui. Vamos eliminar ele. Mas se eu não dou uma nutrição equilibrada a ele, se eu não equilibro o meu sistema imunológico, o que vai acontecer? Eles ficam fracos, são atacados, as células se deformam, ficam feias, achatadas, alongadas, perdem aquele formato lindo, bujudinhas, redondinhas, saudáveis, e aí elas vão se proliferando, né, de célula, porque nossas células nascem, crescem e morrem. Elas vão fazer o quê? Vão fazer uma proliferação de células tortas, achatadas, doentes, alongadas, mas não perfeitas, porque elas estão carentes do equilíbrio, da nutrição, do alimento mais apropriado, que são as moléculas, as nanomoléculas dos fatores de transferência. Essa paixão me fez com que eu olhasse para a minha saúde, vendo o resultado na minha saúde, a olhar pela minha família, e aí, claro, levar ao mundo. Por que não levar ao mundo? Gente, então você está querendo falar para a gente que os fatores de transferência, eles são suplementos nutricionais para as nossas células, para aumentar a defesa do nosso organismo. São nutracêuticos. São nutracêuticos com base de nanotecnologia extremamente minúscula, é de um formato tão minúsculo que faz com que sejam absorvidas pelo intestino. Veja que se eu tomo um suplemento qualquer, Sim. que está ali, Sim. qualquer um que faz parte do que se tem no mercado, nada de errado, mas que tem ali, se eu uso um suplemento desse, ele vai o quê? Se eu fizer um excesso, eu vou ter uma sobrecarga nos rins, eu vou ter uma sobrecarga no fígado. Sim. Imagina você receber moléculas que qualquer pessoa pode consumir e não ter sobrecarga. Ela vai fazer exatamente o trabalho, ela vai chegar a fazer absorção, ela vai chegar nas placas de Bélier, fazer a sua absorção, levar para a corrente sanguínea. O que eu preciso para fazer o movimento do sangue? Água. Faz o movimento, ela consegue chegar, ela tem a capacidade de chegar até a medula óssea e fazer a reprodução de células novas, sangue novo, de forma mais saudável, de forma mais perfeita, eliminando, dando força aos macrófagos para fazer a faxina, eliminando células doentes, células deformadas. E isso, sim, faz com que eu tenha mais saúde, que eu tenha mais disposição, mais energia e uma renovação que vem de dentro para fora. Muito legal, muito legal. Você já respondeu exatamente que todas as pessoas podem se beneficiar desse suplemento. E uma das coisas que eu queria deixar aqui, por que a gente fica perguntando, Anne? Porque muitas pessoas não são muito leigas no assunto. Então, às vezes, a gente busca uma linguagem um pouco mais simples para que elas possam entender melhor e acompanhar esse desenvolvimento dos fatores de transferência. Uma das coisas mais importantes é que eles chegaram no mercado, eles têm pesquisas, como você falou, que foi uma das coisas pelas quais você abraçou essa ideia, e isso daí tem alguém que produz. Quem produziu isso? Quem teve essa incrível sacação, esse download cósmico para poder trazer os fatores de transferência para que a gente possa se beneficiar? Os fatores de transferência foram descobertos em 1949 por um imunologista. Olha só, não é nada novo, minha amiga. Não é nada novo. 1949 por um imunologista da Universidade de Nova York, Dr. Sharon Wood. Ele, na época, começou a fazer um trabalho que as pessoas até falam muito, né, sobre. Ele começou a usar quando foi problema da tuberculose. Sim. Ele começou a perceber que as pessoas que já haviam tido a tuberculose, se ele transferisse os fatores já ativados pela tuberculose num outro indivíduo,
essa pessoa tinha uma recuperação mais rápida ou até não pegava. Nossa, Ele continuou fazendo esse estudo por muitos anos e, né, fez vários estudos sobre isso. Na década de 70, 2 outros cientistas descobriram porque até então ele usava sangue de um sim. indivíduo para o outro, era o plasma, era sangue que ele usava de um indivíduo para o outro. Só que esse período, isso dali, o tempo de equilíbrio era muito curto e era assim, tipo 25% que ele conseguia atingir. E era assim, uma questão de semana acabava, não tinha mais. Então era rápido, mas ele fez a descoberta e ele deu vou transferir fatores, então fatores de transferência para equilibrar o sistema imunológico. Sim. De uma memória inata, ok? Uma memória inata. Na década de 70, 2 outros cientistas trabalhando descobriram que o leite colostro, as moléculas do leite colostro eram 100% compatíveis com o ser humano. Não precisa mais usar sangue. Sim. Produção, da onde vem o leite colostro? De uma produção que ele fala que é na produção divina, porque não dá para fabricar, não dá para produzir a larga escala. Ele vem de uma gestação no próximo período de nascimento. Isso. Aí, eu já vou colocar uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam: coitado dos animaizinhos que vão ficar, então, sem leite colostro, porque estão tirando para fazer moléculas. Primeiro, vamos pensar um pouco aqui, porque daí eu vou ser um pouco, talvez, indelicada na minha resposta. Primeiro, qual é o sentido de deixar uma vaca gestar por 9 meses, nascer um bezerro, você tirar o leite colostro todo dele para fazer cápsulas, e deixar aquele animal morrer, porque se as pessoas não sabem, um animal não sobrevive sem leite colostro. Sim. Uma criança, um ser humano, vive porque está dentro de um ambiente limpo, cuidado. O animal está exposto com vermes, bactérias, vírus, tempo, tudo mais. Então, o animal que não receber colostro da mãe não sobrevive. Então, aí eu já dei uma resposta que não, eles recebem sim. Só que 80% do leite colostro da produção fica excedente, o bezerro não consegue consumir. Esse excedente é utilizado na produção dessas moléculas fantásticas, porque elas têm uma forma de uma peneira para coar, aonde tira toda a parte de lactose, qualquer coisa que possa causar alergia. Ou seja, não existe mais leite, na verdade, ali. Existem somente as moléculas. E essas moléculas, elas são desidratadas, encapsuladas e que nos beneficiam de tal maneira. Então, sim, foi onde... Aí esses 2 cientistas registraram, eles patentearam essa descoberta. Em 1998 foi quando David Lisenby, o fundador da For Life, sim, a empresa se chama For Life, para a vida, né? For Life quer dizer para a vida. O David Lisenby descobriu essa patente e ele estava fazendo uma busca, pesquisando. A mãe dele é uma escritora muito conhecida, conceituada, de muitos livros escritos relacionados à nutrição, plantas, ervas e tudo mais. Ela sempre teve essa orientação, porque ela já vinha também com uma família de problema de saúde com asma, bronquite asmática. Sim. Ela acabou perdendo uma filha, porque ela não conseguiu, né? Não teve como a filha dela veio a falecer por causa dessa complicação da bronquite asmática. E David Lisenby, na família também tinha, então vinha na família também já essa predisposição. Então ele buscava algo até mesmo para a família, mas aí ele se deparou com essas moléculas, né? Essa descoberta deles, e patenteado, ele fez a aquisição da patente. Foi aí que a For Life surgiu, produção, né, de muito investimento, porque tudo ele colocou precisa ter ciência junto. Sem ciência não funciona.
Sim. Até hoje, For Life tem seus cientistas, seu grupo científico, eles trabalham o tempo todo a trazer mais melhorias e melhores produtos e cada vez mais, justamente para poder fazer essa contribuição com o mundo, de melhora, de recuperação, de restauração. E sempre lembrando que não são remédios, que não curam, que não são ervas, que não são minerais, e sim são moléculas, nanomoléculas científicas que fazem toda essa diferença no nosso organismo. Então, desde 1998, quando a For Life foi fundada, os primeiros a consumirem foram a própria família Lizombi, porque eles vão se beneficiar. Você entende onde que está uma mágica, onde você desenvolve um produto para você, antes mesmo de levar para fora? Quero ter certeza que ele funciona comigo. Sabe quando você leva algo para fora e você fala, eu sei o que eu coloco no meu corpo, e eu posso falar, eu posso olhar nos olhos das pessoas, eu posso sorrir para ela, eu tenho essa crença e a confidência daquilo que eu levo é verdade? É maravilhoso isso. David Lizombi diz assim, eu não preciso de um artista, pagar artista para divulgar essas moléculas. Dentro de cada cápsula faz exatamente o que está declarado já. Elas funcionam. Não precisamos de teste mais para ver se funciona. Não, a gente vai trazer novos produtos no mercado, mas não para saber se funciona, porque isso está comprovadíssimo já. Isso. Nossa, olha que coisa incrível. Usaram esse lema, que comece por mim, para eu poder falar e ser um exemplo, né? Aí já verdade. Abraçou, ser o exemplo daquilo que você está vendendo, daquilo que está sendo consumido para o outro. Olha que coisa incrível. Isso é uma consciência muito grande, né, Anne? Consciência, né? Consciência, esse ponto diferenciado do que a gente não encontra no mercado, porque não é a visão do dinheiro, é a visão do melhor para o próximo. É olhar que alguém precisa de mim. Como surgiu na época, eu vou só complementar aqui um pouquinho, como surgiu na época, levar ao mercado, ele ficava parado em prateleiras. Não tinha quem falasse sobre ele, porque é um produto que você precisa falar da experiência que você tem. Você precisa compartilhar, o boca a boca é o que vai funcionar. Então, David Lizombi até ele fala assim, por mais que nosso método de distribuição está dentro do network marketing, nós nem somos uma empresa de network marketing, porque o nosso propósito é tão diferente, é levar vida, levar saúde para o povo, que não dá para qualificar o network marketing. É um método de usar da divulgação, eu divulgo o meu testemunho, o meu resultado, esse compartilhar dessas moléculas é que faz o grande diferencial. Por isso, For Life está em mais de 100 países. E outra coisa, né, Anne, existe a área médica que realmente, através de todos esses resultados, elas vêm abraçando os produtos da For Life. Eu vejo vários depoimentos e vejo, inclusive, que existem médicos que controlam, ou seja, organizam, fazem parte da administração desse funcionamento desse produto no mercado com muita consciência. Oh, yes. Muito legal, muito legal. Pessoas livres de todas as áreas, porque não se impede, a busca não está, por exemplo, vou colocar aqui, os fatores de transferência, eles estão no livro de prescrição médica norte-americana desde 2003. São os únicos nutracêuticos dentro de um livro de prescrição médica, o resto é remédio. Sim. Somente eles estão lá e dali nunca saíram, porque quando algum produto dá um problema seríssimo, ele é retirado. Os produtos da For Life só vem crescendo dentro do livro de prescrição médica. Verdade. Então, o próprio médico, ele pode sim prescrever, se ele quiser, e recomendar para o paciente dele. Sim. E por ser natural, 100% natural, não existe contraindicação. A única pessoa que nós não recomendamos que consuma ele é quem tem um órgão transplantado, receber um rim, receber um coração, um pâncreas. Aí você não vai fazer o consumo. Por quê? Porque precisa ter o controle do sistema com imunossupressor para manter a imunidade baixa, controlada com eles. Eles sabem controlar isso, para que esse corpo aceite esse órgão que não pertencia a ele.
Sim. Porque lembra, se eu reforço o meu sistema imunológico, se eu levo munição para os meus soldadinhos, o que é que eles vão fazer quando chegar um coração de alguém? Espera isso, não pertence a mim, joga fora. Vai ter rejeição, né? Vai ter rejeição. É só isso. No mais, não existe idade. Não existe credo, não existe quem quiser usar, quiser se beneficiar. E não é para pessoas doentes. Esse que é o ponto. Não é para doentes. A questão não está para o doente. É eu fazer uma prevenção, eu posso me prevenir, mas sim, se eu tiver um problema de saúde, eu posso complementar no meu tratamento que já faço, com os fatores de transferência, que os resultados são muito mais rápidos, muito mais abrangentes. Entendi. Sim. Anny, Olha, deixa eu só te fazer... Só um detalhe, quando que a Valéria conversar aqui com você, eu vou pegar alguma coisinha que eu esqueci aqui em cima e vou já voltar aqui para o nosso podcast live. Um minutinho, gente, com licença. Anny, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou para a gente no início que você teve um diagnóstico de câncer de pulmão, não é isso? Sim. E o que o fator de transferência trouxe de benefício para você em relação a isso? Porque você acabou de falar para a gente, não é para pessoas doentes, mas Sim. você teve benefício com o fator de transferência? Mesmo assim? Mesmo assim. Então, todas as pessoas podem se beneficiar. Ele não está, como eu disse, né? Ele não é para tratar do doente, não é esse o propósito. Porém, no estudo científico feito num dos independente, né? Foi feito independente na Rússia com mais de 17 mil pessoas, ele mostrou que as pessoas que consumiram ele em várias áreas de problema de saúde, tá? Inclusive autismo, pessoas com câncer, pessoas com já diagnosticadas com outro problema de saúde. 94% dessas pessoas se recuperaram usando os fatores de transferência. Porque onde está, de novo? Ele está quando eu equilibro o meu sistema imunológico, que levo memória inata para dentro para fazer esse reforço. Ele começa a fazer novas células, sangue mais saudável, e ele vai fazer o quê? Ele começa a fazer uma correção. Então, quando você olha o processo dos macrófagos fazendo uma limpeza, uma faxina naquela célula torta e ajustando, alinhando ela e deixando ela redondinha e bujudinha, é impressionante, é fascinante saber como essa máquina perfeita, divina, funciona. Maravilha. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Que quando o médico me ligou e me deu o diagnóstico, que aqui eles têm essa alegria de ligar para a gente, no telefone nos falam o que está acontecendo, quando ele falou isso para mim, porque a primeira coisa ele disse, você está com problema de desgaste nas suas articulações, você está... inflamações, você nunca mais vai conseguir se livrar dessas dores, nunca mais você vai conseguir movimentar suas articulações de acordo mais. É um processo de envelhecimento das suas articulações e eu olhei assim, Senhor, como que pode? Eu quero chegar aos 100 anos, como que eu posso chegar aos 100 anos gemendo de dor, me arrastando para subir uma escada, descer a escada, sem poder carregar nada, sem poder fazer um movimento com o meu braço, trocar a marcha do carro, uma coisa impossível, eu vou dormir, aquilo lateja e eu durmo de dor. Eu dormia dentro da dor e não sabia nem que hora que tinha dormido. E eu falava, como que eu vou viver até os 100 anos, que eu quero chegar aos 100 anos dançando, desse jeito? Não faz sentido na minha vida, eu que cuido de mim. Você começa a questionar. E aí ele falou assim, você vai tomar ibuprofeno, ibuprofeno que se chama, né? Aqui é ibuprofeno. É esse negócio mesmo. E ele falou assim, nós vamos injetar alguns corticoides nas suas articulações. Eu falei, vai não. Você vai colocar esse negócio em mim? Não. Eu tinha já consciência do que era. A maioria das pessoas não tem essa consciência. Elas aceitam porque elas querem aliviar-se daquele sofrimento, daquele processo que está envelhecendo ela, porque a dor envelhece. Né? Causa tristeza, né? Ela envelhece. Então, envelhecendo vai fazer o quê? Tristeza faz o quê? Mais células tristes, mais células doentes, né? Que vai puxando. Exatamente.
Vira Então, um eu falei, looping. exato. E eu disse para ele, não, eu não vou colocar esse negócio nas minhas articulações, não. E não tomo ibuprofeno, não, porque faz mal para o meu estômago, eu não vou tomar isso. E não é bom, não vai me resolver nada. Não, você vai tentar me tirar de um foco de uma dor para levar a outra, porque vai afetar meu estômago. Eu não vou tomar, falei para ele. Ele falou, ele já me conhecia, porque ele era da base militar, ele falou assim, você é muito teimosa. Eu falei assim, mas não importa que seja teimosa, eu estou cuidando do meu corpo. É verdade. Sou eu que vou sofrer as consequências. Você tem essa liberdade de cuidar do teu corpo da forma que você quiser. Não importa quem seja, eu vou falar assim com eles, porque eles não podem. Eu não acho que eles têm que compreender que o meu corpo, né, tem que ter esse respeito e saber que eu sei o que está acontecendo e onde eu vou ter mais consequências de mais dores, né? Então ele falou assim, tá, ele falou assim, olha, eu já conhecendo você, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para cuidar de você, né? Aí eu falei, não, você já sabe, né? Então, né, eu vou achar alguma coisa para falar para ele. Só que ele falou assim, vamos fazer uma radiografia. Essa foi, de certa forma, eu sou muito grata, porque ele falou assim, vamos fazer uma radiografia para verificar se teve algum rompimento, porque realmente eu não levantava esse braço. Eu não, era insuportável as dores. Ele falou assim, de repente você teve algum rompimento. E fez a radiografia. No dia seguinte, ele me liga e fala, você vai sofrer para o resto da tua vida com todas essas dores, porque você não quer seguir as minhas orientações com a medicação. Problema seu, ele disse. Porém, preciso dizer para você que estou preocupado porque você, na radiografia, já apresentou que você está com o início de um câncer no pulmão. Aí, aqueles dão um choque, né? Na hora. Aí eu perguntei para ele, o que você me recomenda fazer? Ele disse, nós vamos analisar, vamos entrar com tratamento, vamos verificar. Primeiro, quero ver quão rápido ele cresce. Uhum. Você tá ruim que eu vou deixar esse negócio crescer, né? Nossa. Ai, meu Deus. E vamos entrar com tratamento. Eu falei, ok, agradeci ele e eu comecei a pensar, aquela mulher do Havaí, que eu vi lá no Facebook, no meu Messenger, aquela mulher, qual é o nome dela? Qual é o nome do produto? Deixa eu achar. Eu não lembrava nada. O nome é curto, o nome é curto. E eu comecei a procurar no meu Messenger. Achei o nome dela, que é a Leia, que é a pessoa, é minha mentora, uma pessoa que me orientou, que sempre está comigo, é super amiga, é família. Falei com ela e comecei a pegar mais informações. Foi aí que eu peguei muita informação sobre os estudos científicos e a comprovação. Porque ali agora eu quero saber, eu vou tomar mais uma coisa só? Ou é algo que vai funcionar? Estão dizendo que funciona ou só é mais um paliativo? É só uma venda de produto no mercado? Porque tanta coisa errada no mercado que você começa a duvidar, né? E aí ela falou, não, ela até falou assim, não, amiga, ele funciona assim. Ela começou a mandar as informações para mim, mas eu continuei buscando mais informação. Então, a primeira coisa que eu fui fazer depois disso, e com tudo que a gente tinha mandado, eu fui verificar se a empresa era idônea. Se eles não tinham um monte de processo, trambicagem, entendeu? Sim. Aí eu fui fazer isso, não tinha. E eu comecei a ver métodos, parecia que tinha uma conexão tão interessante com o David Zombie, com a Bianca, era uma coisa que parecia que fazia um sentido tão grande com o meu eu, com o meu pensar, com a minha busca. Foi assim, foi impressionante, foi incrível. E de eu não ter que ficar carregando um monte de sacola, levando, eu fazendo responsável para entregar produto, sabendo que a empresa entregaria na casa deles, que eles pagam para a empresa, compram direto ali, né, com alguém que está recomendado, mas que a empresa é responsável para entregar esse produto, não sou eu que ficar carregando por ali. Eu achei aquilo incrível. Enfim, falei para ela, eu quero comprar os produtos. Ela entra, ela diz assim, vai na minha loja e compra. Eu falei assim, mas eu quero com desconto. Eu sei que eu vou ter que tomar isso, não é só para uma mesa, eu entendo isso, que é um processo que você vai continuar tomando. E se você gosta, você quer continuar para o resto da vida, né? Enfim, aí eu fiz a aquisição, os primeiros produtos chegaram. Eu estava cuidando, meu foco estava cuidar do meu pulmão. Eu queria trazer saúde para o meu pulmão. Em torno de uns 10 dias, eu lembro que eu estava chegando na base militar, dirigindo um carro manual, troquei marcha, falei, cadê a dor? Tô sem dor, né? Fiz um movimento. Falei, não, é psicológico.
Não é fato, isso não pode ser, é o psicológico. Liguei para ela e eu comecei a pensar. Ontem à noite eu não lembrei de ter dor, na noite anterior eu também não sei, eu não sei quando parou a dor. Eu só sei dizer que em torno de 10 dias eu não tinha mais as dores. Não quer dizer que isso funcione exatamente com todo mundo da mesma forma. Cada um tem o seu tempo, o seu processo. Liguei para ela, falei assim, o negócio é o seguinte, eu estou achando que eu estou tendo um processo aqui, né, psicológico, achando que eu não tenho dor, que já melhorou, mas eu acho que ainda tenho dor, porque eu não sei por que sumiu a dor que tinha no meu ombro. Ela falou, amiga, não é só do seu pulmão que está cuidando do seu corpo inteiro. Você está fazendo uma restauração no seu corpo inteiro. Existe um estudo científico comprovando que se você tomar por 6 semanas, para mim fazia 10 dias só, 6 semanas você faz uma restauração dos seus órgãos internos, regenera em 4 anos, rejuvenesce. Eu falei, gente, agora que eu não paro tomar mais isso. Eu vou tomar isso para sempre, né? Então, eu comecei a perceber que não era psicológico, que era fato, e fui só melhorando. Eu retornei com ele, com o médico, em 2 meses e meio, porque depois, logo em seguida, eu fui para o Brasil, fui ver o meu pai, que tinha um problema de depressão profunda, e quando eu voltei, eu fui no médico, não tinha mais nada. Meu pulmão estava totalmente limpo. Não estou dizendo que toda pessoa vai fazer isso. Eu conheço várias pessoas, tem uma pessoa, inclusive, que saiu de um câncer nos ossos, acamada, 3 meses tomando fator de transferência, ela levantou da cama. Hoje, ela estava recentemente dançando e já foi participar de um jantar em São Paulo, toda feliz, animada. Uma pessoa que estava entregue para o seu momento final, em dores e com câncer nos ossos, sem condições de andar mais. Então, desculpa, eu quero até trazer alguma coisa para poder juntar com isso tudo que você está trazendo para a gente, porque uma das coisas que eu acho muito importante, independente de tudo que a gente está falando, foi uma coisa que você trouxe aqui agora na sua narrativa, que você falou que essa foi a sua busca. Sim. Então, essa busca é muito importante a gente poder entender, porque essa busca significa eu percebo o meu corpo. Sim. Então, uma das coisas que você trouxe para a gente aqui, independente dos fatores, independente de tudo, a consciência de perceber o seu corpo. Isso foi incrível. Então, quando a gente percebe algo de diferente, a gente vai buscar a solução para isso. Então, você sentiu o chamado dessa solução e se reconectou. E quando você se reconectou, você buscou exatamente como tudo começou na For Life, como tudo foi trabalhado na For Life, que comece por mim. E você buscou o seu próprio equilíbrio, você mesmo fazendo essa experiência. Independente de alguém falar que fez, que aconteceu, porque como você trouxe, cada um é cada um. Cada Sim. sistema orgânico de cada um é diferente e cada bagagem de cada um é diferente. E eu quero só trazer o porquê, e você falou que você encontrou uma moça, que foi a Leia, que foi sua mestra, que foi a pessoa, e eu quero aqui testemunhar uma coisa muito importante para a gente aqui do Filosofia, não só do Filosofia, mas para todas as pessoas que nos acompanham. A mesma coisa você se tornou. Você se tornou uma pessoa orientadora de saúde, através daquilo que você usou com você mesmo, que foram os fatores de transferência da For Life. E ali, como a gente só trabalha com aquilo que a gente começa pela gente, a gente faz a experiência, eu quero mostrar para todo mundo que eu também tomo For Life. Yeah! É muito importante, porque a gente não está aqui só falando de coisa que a gente não vivenciou. A gente está aqui trocando coisas que a gente acredita e que a gente está sentindo mudanças muito profundas no corpo. Então, eu vou trazer essas 2 energias maravilhosas, esses fatores de transferência que eu vou pedir para você falar, porque eles são quase um carro-chefe desse trabalho, e não só desse, mas um que você esteve trabalhando conosco lá no nosso evento, quando a gente esteve junto, lá no Filosofé, que são essas maravilhas aqui, que todos tiveram a oportunidade de vivenciar, gente. Todo mundo que estava no evento vivenciou essa experiência. Então, a partir daí, a gente entra na filosofia da For Life. Que comece por mim, que eu teste por mim, para eu ser um exemplo para o mundo, para essa nova dimensão que está chegando. Então, fala para a gente um pouquinho
o que são os fatores de transferências, o que é a glutamine, que é uma coisa que a gente toma, inclusive, em jejum, e como é que funciona, pelo menos esse pequeno carro-chefe, porque são muitos produtos, mas esses aqui, como funciona, como se tomar isso e por que tomar os fatores de transferência. Vou botar aqui. Excelente pergunta, né? Não é maravilhoso quando a gente compartilha algo que a outra pessoa também já está compartilhando? É maravilhoso isso. É tudo. E tem um monte de depoimento lá, gente. A gente tem milhões de depoimentos, sabe, de pessoas que começaram a tomar. Isso você está falando aqui, tem os depoimentos ao vivo e a coisa, lá no trabalho que vocês fazem de divulgação do trabalho da FOA. Sim, sim. Quando a gente fala, quando o David Lizombie, eles fundaram a For Life, quando ela surgiu, eles mesmos foram as pessoas que começaram a melhorar a saúde deles, quiseram compartilhar. Eu lembro, tem uma história que a Bianca, que é a esposa da fundadora, ela diz assim, nesse vídeo, ela diz assim, nem que eu tenha que ir em cada esquina e falar e apresentar os fatores de transferência, o mundo precisa delas. Nós não podemos nos calar. Não importa o preço que nós vamos pagar hoje para levar no mercado. Não importa quanto vão tentar nos sufocar e nos calar. Nós precisamos levar para as pessoas, porque isso é vida, isso aqui é esperança, isso daqui é saúde. Nós precisamos levar isso. Então, vamos voltar então agora falando das moléculas. Quando eles lançaram, eles têm os fatores de transferência, então vou colocar, por exemplo, esse daqui, Trifactor Formula. Sim. Ele é um concentrado de 600 miligramas por dia, né? Seu uso de 600 miligramas, 300 miligramas em cada cápsula das moléculas. É um concentrado das moléculas, tanto do leite, que vem derivado do leite, do leite colostro, tanto quanto da gema do ovo, ok? Depois, então, esse daí, ele vai trabalhar, no geral, crianças vão tomar, gestantes vão tomar, crianças autistas consomem muito, ele ajuda bastante. Depois, o último que eles lançaram, dentro da linha do Transfer Factor, porque quase que todos os produtos da For Life têm fator de transferência. Tem, o Real Vida é um riquíssimo antioxidante de frutas vermelhas com fator de transferência. Eu só trouxe alguns aqui hoje. Este é o Energy com fator de transferência. Mas aqui, então, é somente o concentrado das moléculas. E neste daqui, eles fizeram, então, o quê? Para trabalhar nele, para trabalhar no processo anti-inflamatório. Processo de inflamações é o Transfer Factor Plus. Nele contém um concentrado das moléculas, nele contém 3 tipos de cogumelo, nele contém levedo de cerveja, contém tudo princípios ativos da semente da aveia, nele contém um pouco de babosa e também o extrato do óleo das folhas das oliveiras. Então, esse combinado do Plus faz o trabalho de processo anti-inflamatório, de elevar rapidamente a imunidade do indivíduo. Gente, isso é tudo. É maravilhoso. Então, na realidade, desculpa, mas quando uma pessoa ela vai procurar você e ela já começa a falar que tem inflamação aqui, que está doendo aqui, então a primeira coisa sempre direto esse. Direto ele. Esse aqui é o carro-chefe da empresa. Em todo lugar, ele é recomendado sempre. Por quê? Eu só vou mudar as doses. Se a pessoa está saudável, ela vai tomar 3 cápsulas. Sim. Ela está saudável. Mas se ela tem alguma coisa para ajudar a melhorar na saúde dela, é de 6 até 15 cápsulas. Se a pessoa está num tratamento e ela tem câncer já desenvolvido, ela está com células cancerígenas, é de 12 a 15 cápsulas por dia. Sim. Gente, por quê? Porque depende de quanto que está o processo inflamatório dela e de quanto ela está com a imunidade baixa e mais células ativas doentes. Então, precisa fortalecer mais, porque lembra, imagina sempre que são soldadinhos precisando de munição para poder
atacar. Sim. Se os seus soldadinhos, o número de soldadinhos de defesa são pouquíssimos que estão com munição, eles não conseguem combater, porque o bandido está mais forte. Sim. Então, eu sempre sigo assim, tipo, quando eu vou colocar, eu respeito muito, eu respeito muito o conhecimento dos cientistas aqui que trabalham na For Life, mas também os médicos que aqui estão. Sim. O Dr. Robert Robinson, ele está há 27 anos na For Life. Nossa Senhora. Na ocasião, ele e o filho iam abrir uma empresa de suplementação, porque eles falavam que não tinha no mercado algo que realmente suprisse pessoas doentes como eles estavam pegando, como eles viam, né, os pacientes. Quando eles se depararam com os fatores de transferência, eles fecharam o negócio. Eles falaram, não, isso aqui não faz sentido mais. Nós sabemos o que temos. E esse homem está lá. E de uma humildade sem tamanho. É uma pessoa incrível. Eu liguei uma vez para ele, ele não me conhece, tá? Eu liguei uma vez para ele, deixei um recado na secretária eletrônica dele. 15 minutos depois, aquele homem me ligou para saber o que eu precisava. E ele passou toda a orientação. Por quê? Porque tinha um médico no Brasil que queria a informação de um médico dos Estados Unidos para recomendar os fatores de transferência para a esposa dele. E ele imediatamente mandou um e-mail para que eu pudesse disparar para esse médico do Brasil. Então eu falei assim, esse homem, ele não precisava fazer isso no sábado à tarde. Sim. Deixa eu curtir a sua família, a sua vida, não. A delicadeza, o amor, que ele fala assim, não existe limite para nós. Então, não tem médicos que se sentam ali e esperam. A paixão, quando você conhece isso, vira uma paixão tão gostosa, tão querida, que você vira uma missão para você querer compartilhar com o próximo, sentir e ajudar o próximo. Então, sim, esse daqui é o carro-chefe. Tá. Fator de transferência que vai ser dependendo do que a pessoa tem, qual a situação dela. Sim. E aí eu sempre coloco para a pessoa, não precisa tomar tudo de uma vez só, fraciona ela em 3, 4, 6 vezes ao dia, durante o dia, com bastante água sempre, porque precisa dar fluidez no sangue, né? Para que ela possa levar essas moléculas e fazer o reforço, fazer o trabalho dela. É como a gente colocar, como se fosse um milagre divino. Elas agem como um milagre divino. Quando a gente olha o estudo científico que foi feito, de quanto tempo leva para elas agirem nas células, é no máximo 2 horas. Elas estão ativando. Entra um negócio e que ela conecta de uma célula para outra, elas vão se alimentando, elas se comunicam com essa memória inata. Sim. Ela faz aquela comunicação, ela vai levando essa força, essa energia, que assim, é algo surreal. Tem Exatamente. uma pessoa, concluindo só nisso daqui da forma que trabalha, tem uma pessoa que mora na Flórida, ela recomenda os fatores de transferência e ela faz os exames de campo escuro. Coloca no sangue ali, né, na lâmina, e ela faz os exames. Então, a pessoa que tiver tempo, ela fala, você pode voltar daqui 2 horas? Se a pessoa tiver essa disposição, ela dá 1 a 2 cápsulas para a pessoa, ela pede 1 e já pede 2 para a pessoa, e a pessoa volta. A hora que volta, ela gravou um dia, ela gravou até um vídeo, ela falou, tem que gravar esse vídeo para a Anne. Chegou assim, começou a fazer limpeza daquela célula torta, chegou a remover parasitas de dentro da célula, e a célula que estava toda deformada voltar na posição linda. Linda, ela vibrava. Falava, Anne, é algo que eu nunca tinha visto em todos os anos que eu trabalho com o meu trabalho do campo escuro, dos exames que ela faz. Então, é algo assim que não é o que o David Lisa me fala, a gente não precisa de ninguém para conquistar ou incentivar. Não, ele funciona e funciona, já está comprovado. Não tem o que questionar, né?
E, Pessoas Anne, perguntam, desculpa, deixa eu só falar só uma outra coisa que foi tão maravilhosa. Gente, para quem não sabe, a Anne Lajman, ela traz, ela fala conosco, ela está sempre, todas as sextas-feiras, nós colocamos no WhatsApp do Filosofia para a Cabeça com Café, é o dia da Anne trazer uma série de novidades lá. Então, a gente posta desde cedo informações que ela mesma traz. Então, ela fala sobre suplementos, coloca vídeos interessantes para a gente poder conhecer melhor. E tem uma coisa, tem um vídeo que ela fez, que a gente colocou logo no comecinho do Filosofé, quando ela entrou, que foi um vídeo que ela fez uma experiência com a água. A água de um jeito, e depois dela colocar determinados suplementos, ela teve uma energia, a água ficou limpa. Anne, fala um pouco disso para a gente, porque aquilo foi uma coisa incrível, foi um maior sucesso. Todo mundo ficou assim, ó, bobo, como é que aquilo... Aquele ditado terrível, mata a cobra e mostra o pau. É verdade. Horrível isso, né? Mas é real. Isso aconteceu quando ela fez isso lá. Fala um pouquinho para a gente, o que você misturou, qual foi a sua experiência, que você realmente comprovou de uma forma muito maravilhosa, que os da fatores... glutamina, né? Fazem A um glutamina que você está com ela aí. A glutamina é um componente, então, glutamina prime não é só uma glutamina simples, ela tem vários outros componentes junto que faz essa prime dela, essa valiosa glutamina. A glutamina, ela vai trabalhar na correção de fissuras, ou seja, começam a fazer buracos, né, no intestino. Sim. E aí, começa a imaginar o que tem no intestino que vai jogar fora. Imagina você ter furos e ele vazar, aquele líquido vazar para dentro dos seus órgãos. Sim. Aqueles dejectos vazarem dentro dos seus órgãos. Então, a glutamina vai fazer isso. Ela vai fazer uma correção na parede, né, do tubo digestivo, fazendo a correção das fissuras. A glutamina prime, ela vai levar água para as nossas células, para hidratar as nossas células. A glutamina ajuda a fazer a absorção dos nutrientes de uma forma melhor. Então, as placas de Bélier conseguem absorver os nutrientes. Porque se você não tem uma boa absorção, você come, ele fica parado no tubo digestivo por um período e depois ele vai para fora. Você perde, vira bolo fecal e você não aproveitou os nutrientes. Então, a glutamina prime ajuda a fazer a absorção dos nutrientes, né? Levando para o nosso organismo. A glutamina prime, ela ajuda a levar energia para o nosso cérebro. A glutamina prime leva energia para os nossos músculos. A glutamina prime ajuda a fazer reconstrução da mitocôndria. A glutamina prime, ela é prime. Ela é prime, pode crer. Nossa. Então, a pureza da glutamina, porque você vai encontrar várias glutaminas no mercado. Sim. E quando eu fiz o teste, eu peguei uma glutamina de excelência, dizendo que ela tinha estudos científicos, que ela tinha o up daquele produto. Sim. E aí eu peguei um pouco da tintura de iodo, para que você pudesse ver a água, né, sendo oxidada. E eu coloquei na água a tintura de iodo e depois eu coloquei a glutamina de excelência de mercado, coloquei ali e misturei. Ficou um pouco mais claro, porque ela tem um processo... e outra, ela é riquíssimo, o processo daí está nisso. Ela é um riquíssimo antioxidante. Riquíssimo. E aí ela fica, mas ainda está amarelada. Ela não fica completamente. Aí você pega, abre uma cápsula, não precisa nem colocar uma cápsula inteira naquela água, mistura, fica translúcida. Translúcida. Aí você pega aquele copo de água, você joga ali e a outra água também se torna translúcida. Ou seja, provando a superioridade quando a gente fala de uma glutamina prime da For Life. E é essa excelência que eles trabalham em todos os produtos. Todos os produtos têm excelência. É isso daí, você vê realmente uma coisa que a gente viu, uma coisa que você gravou no vídeo, as pessoas que viram realmente isso aí também está na rede, você já coloca, para as pessoas poderem entender o que é, como é e comprovadamente o que faz como efeito realmente muito, muito elevado na saúde de cada ser humano.
né? E fala um pouquinho também, Anne, já que a gente está falando sobre as questões de como funcionam determinados suplementos, determinados fatores de transferência, fala um pouquinho desse da água, que é um fator que todo mundo pode tomar, é uma coisa bacana, é um suplemento alimentar de colostro bovino em pó, esse aqui de frutas vermelhas, eu acho que tem até de outros sabores, né? Que a gente participou lá. Uhum. Então, esse daqui é o que eu gosto de tomar, fruta vermelha. O Rio Vida, ele é um riquíssimo antioxidante de frutas vermelhas. Sim. Ele vai trabalhar, ele tem bastante vitaminas e minerais também, principalmente da linha do complexo B, da linha de ômega 3, né? Ele tem uma riqueza, ele vai estar trabalhando com açaí, com mirtilo, com romã, com maçã. É um concentrado mesmo dele. Esse em pó, ele vai ajudar, inclusive, se a pessoa está desidratada, porque ele vai ajudar na hidratação, né? Se ela vai... Pessoas que querem usar outros produtos para achar que está hidratando nada, né? A gente sabe disso. E aí, nele, em cada sachê, tem 2 cápsulas desse daqui, do azul claro. Sim. 2 cápsulas. Então, além de se beneficiar com a riqueza do Rio Vida, ele vai trabalhar onde? Você vai ter um trabalho na área neurológica, porque ele vai ajudar a desbloquear, ele vai ajudar na oxigenação da área neurológica, circulação neurológica, cardíaca, vascular, ou seja, toda a periférica. Ele chega a fazer reconstrução, isso já comprovado com pessoas que eu conheço, reconstrução de vasos. Sim, olha que incrível isso, Valéria, que loucura. Problema no intestino, ou seja, circulação pulmonar, respiratória, problemas de o trato urinário. É imbatível. Imbatível, olha só, gente. Nossa, a gente está falando, como você disse, o milagre da vida, né? Milagre da vida. É verdade. É incrível isso, né? Então, realmente, as pessoas precisam conhecer realmente todas essas energias, tudo isso aí que está acontecendo no mercado, trabalhando o sistema imunológico. Agora a gente está num momento difícil planetário, muitas coisas estão no ar, muitas toxinas estão no ar, muitas bactérias estão no ar. Nós estamos sujeitos realmente a ter uma baixa energia no nosso sistema imunológico. Isso não é de agora, já vem já de um tempo, desde que aconteceu alguns desequilíbrios no ar. Então, a gente precisa cuidar do sistema imunológico. E para cuidar do sistema imunológico, eu agradeço muito, sabe, Anne, por você ter me despertado para essa consciência, porque, na realidade, da mesma forma que a Leia trabalhou com você, você trabalhou comigo nessa consciência, trabalhou com Valéria, trabalhou com Vânia, e você foi com a Andréia, foi trazendo toda essa consciência do porquê nós estamos juntos. Por que a For Life é papo cabeça. E hoje a gente está junto aqui, trocando isso para que as pessoas, cada vez mais, como você falou, uma falava aqui, vai ajudar a outra ali, boca a boca, a gente consiga recuperar ou restaurar a nossa saúde íntegra. Isso é fantástico, sabe? E não tem igual no mercado, tem isso, né? Não tem igual no mercado. Volta e meia mostra produtos, diz, tem isso aqui na ForLife, isso aqui na ForLife, e realmente a gente vê o que funciona ali. Tá? Eu vi até um depoimento, eu li, na verdade, eu li um depoimento, que as pessoas, alguém falou que começou a tomar os produtos da ForLife e a visão dela melhorou. Eu vi isso lá. Né? Eu falei, gente, que coisa incrível. E assim, eu até achei interessante o que a Anne falou, da reconstituição dos vasos, que muitas vezes os problemas oculares são por conta de vasos defeituosos, com problemas. Você trabalhando no seu vaso e reconstituindo, você tem a melhora da visão, porque a sua retina é altamente, né, o seu olho é altamente vascularizado. Exato. Né? E isso daí foi lá, a pessoa chegou e fez esse depoimento, vocês estão falando, ela realmente teve uma restauração da visão e foi muito legal. Então, eu acho que a gente está aqui trazendo um produto que não é um produto para o mercado consumidor desenfreado, é um produto consciente, é um produto consciente, né, atribui valores
porque realmente veio desde uma família que fez essa experiência através deles mesmos, e tem uma coisa da pesquisa científica que é mega importante. Não se está falando, mas pode procurar, pesquisar, que vocês vão ver isso tudo que a Anne está falando de uma forma verdadeira e real. Né? Sim, são mais de 3 mil estudos científicos publicados na PubMed. Sim, Estão publicados ali, não é uma coisa qualquer. Você realmente está trabalhando com algo muito sério, muito eficiente. E sabe de uma da coisa que acontece bastante também, as pessoas terem problemas ósseos, né? Sim. Ele faz, isso já comprovado também, restauração óssea. Sim. Restauração. Então, imagina, isso que eu falo, que é tão divino, é tão mágico, é tão maravilhoso. Tem pessoas que chamam ela de pílulas, as cápsulas de ouro, pinhos de ouro. Mas eu vejo tanto ela como se ela fosse uma energia divina. Sim. Sabe, você se nutrir de uma energia divina, nutrir o teu corpo de uma energia divina. A célula de Deus, não é, Anne? As células de Deus, exatamente. Sim. E você fazer essa reconstrução, quando você consegue reconstruir essa restauração no teu corpo e que você consiga trabalhar sua mente, você consegue trabalhar melhor a mente, inclusive quando o seu corpo está bem, porque um puxa o outro. E aí você expande para o lado do equilíbrio espiritual. Quando você vai trabalhando nesse equilíbrio, é mágico. É mágico. É mágico. É gratificante. Na realidade, a gente comprova uma alquimia, né, Anne? Ela trabalha toda essa energia como se estivesse juntando todos os nossos aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais, e como uma mágica, ou como realmente uma alquimia divina, tudo se alinha e a gente consiga caminhar nesse plano com uma saúde integral. Isso é muito lindo. Não é E só é o propósito de vocês, esse trabalho realmente, esse é o propósito, é o que eu estou trazendo, é o que vocês estão trazendo, é uma união de um trabalho que esse é o propósito. Exatamente, exatamente. E olha, eu vou passar agora para minha amada anfitriã, a nossa amadíssima coordenadora desse trabalho, para que isso aconteça, Valéria Camargo. Valéria, minha amada, alguma pergunta, alguma energia, alguma coisa que você queira perguntar para a Anne, para a gente poder já começar a fazer a nossa despedida do nosso podcast, que é uma live. Então, você já falou que todas as pessoas podem utilizar, todas as pessoas podem se beneficiar dos fatores de transferência. Eu, como 30 anos de indústria farmacêutica, eu vou te perguntar, tem alguma contraindicação? Somente, a não ser para as pessoas que você falou? Somente transplantados. Inclusive, a minha filha, durante a gestação toda dela, a gente sempre fala acompanhe com o seu médico, né? Né? Vai trabalhar, está trabalhando, é fazer o acompanhamento. Mas a minha filha, durante a gestação toda, ela consumiu o fator de transferência. Durante a gestação e durante a amamentação agora, a bebê está com 11 meses, continua consumindo. Pensa num bichinho forte, saudável, bonita, inteligente, ativa. A bichinha é só molécula saudável mesmo. É verdade. Mas tem uma coisa também, Anne, que você contou para a gente, que é muito legal, e que você continua com essa mesma história, que comece por mim, comece pela minha família. Não só você, teve a questão do teu pai também, não foi? Sim. Meu pai foi assim algo mágico, foi... O meu pai, por mais que eu tive o resultado extraordinário na minha saúde, na minha restauração, nada se torna mais forte do que aquilo que foi com meu pai. Sim. Assim, meu pai foi algo muito, muito gigante. Meu pai estava com uma depressão profunda, que foi após a partida do meu irmão, né? Eu sou mais velha de 13 filhos. Sim. Minha mãe já tinha retornado, fazia muitos anos já que ela havia retornado. Depois, antes disso, uma irmãzinha minha,
né, com 8 anos, num acidente. E em 2015, uma das minhas irmãs, num erro que houve, né, no hospital. E no ano seguinte, esse meu irmão do meio, num acidente de moto. Então, meu pai acabou entrando numa depressão. Aquilo era muita coisa para ele, sabe? Para aquele homem processar, sabe? É muita coisa. Por mais que a gente tenha essa compreensão do mundo espiritual, de tudo isso, é muita coisa para o ser humano enfrentar com as coisas assim, né? Enfim. É verdade. Então, meu pai entrou numa depressão profunda. Meu pai tinha problema de câncer de pele há muitos anos, já há muitos anos mesmo. Várias cirurgias, já não tinha mais nem tecido para fazer cirurgia, tinha outros pontos gigantes, ele precisava fazer. A última que ele tinha feito, ela fez a cicatrização aberta, não tinha cicatrização boa. Meu pai tinha hipertensão, tomava medicação fazia muitos anos. Meu pai tinha labirintite, tomava medicação por muitos anos. E meu pai já estava desenvolvendo mal de Parkinson. Tinha tremores muito fortes, dificuldades de segurar um copo, uma colher. Me lembro que eu e meu irmão, a gente olhou um para o outro, porque esse meu pai, depois que o meu irmão faleceu, ele foi morar na casa do meu outro irmão, que a gente nunca mais gostou de querer que ele ficasse sozinho na casa dele. Então, eu ficava nos com os filhos, né? E ele ficou estava com esse meu outro irmão. E a gente estava olhando assim, eu estava lá e olhando, eu falei assim, daqui a pouco a gente vai ter que alimentar o pai, porque ele não tem condições nem de segurar mais uma colher, um copo, né? E aí meu pai começou, porque eu lembro que eu perguntei para a Leia, posso dar para o meu pai que tem depressão? Ela falou assim, amiga, é para tudo, não é para doença, é para o corpo, é saúde, amiga. E eu, é verdade, né? O seu corpo precisa disso, ela falava. As suas células precisam disso. Não é para tratar da doença, mas sim dar nutrição para, né, uma nutrição correta para as tuas células, ela dizia. E aí eu comecei a dar para o meu pai, e assim, a gente foi acompanhando a melhora dele. E no período da depressão, eu lembro de estar vendo ele, de dar para ele um celular, para ele conversar com os filhos e os netos que moravam aqui, que fazia muito tempo que ele não via. E por mais que ele tivesse uma paixão louca principalmente por uma das netinhas, ela era muito querida com ele. Ele não conseguia, ele colocava o celular, ele ficava caído e ele ficava só dava assim, não tinha expressão, não tinha diálogo, não tinha retorno, nada que ela fizesse trazia ele para ter um diálogo com ela, Sim, não tinha. sim. Era o estágio em que ele estava, queria só dormir, se alimentava tudo de uma forma toda, né, errada, o jeito dele era totalmente distante, enfim. E nós começamos a perceber a diferença do meu pai. E melhoras, aí começa a querer assistir futebol e já começa a xingar. Nossa, o pai xingando já é uma melhora gigantesca. Estou feliz. E aí eu lembro que estava agendado fazer uma cirurgia, né, dessa outra grande. E minha irmã já tinha falado, o pai vai ter que fazer enxerto, porque não tem pele. Eu falei, tá bom, né? Eu fui com meu pai e o cara fez, cortou, e pegou e fechou, e ele falou assim, da próxima vez vai ter que fazer enxerto. Eu falei, ué, mas já não é para fazer? Quer dizer que a pele cresceu, né? Aí levei ele para o outro dermato que ele costumava. É a cicatrização muito rápida. Foi tão rápido, em uma semana, a coisa mais linda da cicatrização dele. Aí levei ele no outro dermato, que tinha vários outros pontos que precisava cuidar do rosto dele e nas costas. E aí, quando eu cheguei nesse dermato, ele falou assim: quem é o senhor? E meu pai olhou assim: mas como assim? Eu sou o Reinaldo. E ele olhou. E meu pai falou assim: ele falou assim, eu sei que o senhor é o Reinaldo. Eu quero saber, este homem que está entrando no meu consultório hoje, quem é você? Porque este homem eu desconheço. Você é meu paciente há muito tempo. Mas este homem aqui eu desconheço. Você está olhando para mim, você está usando o seu andador, você está sorrindo e você está falando comigo e olhando nos meus olhos. Esse homem não fazia isso. O que é que você está fazendo de diferente? A minha filha trouxe umas coisas aí dos Estados Unidos para mim e eu estou tomando. Ele falou, o que é que você está dando para o teu pai? Porque eu duvido que qualquer tipo de medicação tenha trazido esse resultado a ele. Esse é um outro homem que eu estou vendo aqui.
E eu falei, nossa, que alegria, né? Que alegria saber que este homem consegue identificar a grande diferença no meu pai. Meu pai fez a cirurgia, meu pai não reclamou, tudo que tinha que ser feito, e ele foi e fez a cicatrização de novo perfeita. Tinha uma grande no nariz, ele falou, essa vai ter que ficar com o cirurgião plástico, e com certeza, eu acredito que vai ter que fazer enxerto. Mas deixa ele responder. Nós continuamos dando as moléculas para o pai, mas ainda não, o senhor vai tomar 9 por dia. Tá bom, estou tomando. E vendo as melhoras do meu pai, cada vez mais melhoras do meu pai. Ele passou 3 meses, ele foi fazer a cirurgia do nariz. Não precisou fazer enxerto, não precisou puxar a pele daqui e levar para baixo. Não precisou. Ele fez tudo reconstruído perfeito. Meu pai começou a jogar truco com os netos, que ele adorava jogar truco e gritar na orelha deles. E os meninos se divertiam, eles amavam jogar truco então com o vô. Meu pai sempre jogou dominó com as netas e as irmãs, né, minhas filhas. Então a gente se reunia, as meninas se reuniam para jogar dominó com o pai, e ele tinha controle das peças, ele tinha memória, mas ele não tinha controle. Então ele tinha controle, ele memorizava o jogo inteiro de todo mundo que estava acontecendo. Meu pai começou a não ter tremedeira mais. Meu pai passou o mal de Parkinson que tinha totalmente equilibrado. Ou seja, quando eu olho isso, o tempo que o meu pai precisou estar aqui, que ele tinha que estar aqui, ele esteve com qualidade de vida, com saúde, ele pôde estar presente. Ele foi o homem que esteve presente. Ele completou seus 80 anos, o sonho dele era fazer uma super festa. Nós eu convidei gente para tudo quanto é lado, trabalhei com ele sobre essa festa. E nós trouxemos mais de 150 pessoas, irmãs, todas as irmãs, eles vieram, teve gente da Alemanha, dos Estados Unidos, lá dos Cafundó, do Júlio do Mato Grosso, vieram minha tia com os meus primos. Ele estava feliz da vida, aquele homem dançou alegre. Meu irmão olhava, porque meu pai gaúcho, tinha uma prenda, tinha um sanfoneiro, né, tocando. E meus irmãos olhavam assim, pai, eu acho que o senhor devia sentar um pouco, né? Tá dançando, tá cansado. Ele falou assim, a música nem terminou, deixa eu dançar. Esse homem era... Eu tenho um vídeo gravado às 7h28 da noite, esse homem chegou às 9 da manhã. Às 7h28 da noite, ele pegou o andador, porque tinha um andador que ele usava, era por questão de segurança, porque já não precisava mais, mas a gente preferia que ele ficasse com ele. E ele dançando com esse dito cujo andador dele, é uma música todo feliz da vida. Ele não queria que acabasse aquele dia. Era uma energia, uma alegria. E quando eu olho aquilo, não tem preço. Não tem preço. A minha gratidão é eterna em ver o que aconteceu com meu pai e a transformação que tem acontecido na vida de tantas pessoas. Eu me emociono Sandra, querida, eu me emociono todos os dias recebendo depoimento. Todos os dias eu recebo novos depoimentos e eu me emociono com as transformações. É um que manda um áudio de um lado, é outro que quer compartilhar comigo o que está acontecendo, o outro que me liga falando, e você tem que saber o que está acontecendo. Um caso recente, a menina com metástase, estado bem avançado, sem conseguir se alimentar, não conseguia nem consumir direito as moléculas. Ela não estava disposta a consumir porque ela estava tão mal. O marido falou comigo, ele também queria começar a consumir as moléculas. Eu passei para ele e eu falei assim, cuida dela, abra elas, coloca no alimento, pode ser aberta, coloca no alimento, vai cuidando dela. Isso começou em setembro. Em fevereiro, ele me liga. Ele estava fazendo os pedidos. Em fevereiro, ele falou assim, Anne, eu preciso te dar uma notícia. Ela fez o PET scan e não tem mais nada no corpo dela. Como não ter gratidão imensa pela persistência daquele imunologista, daqueles 2 caras que foram continuar pesquisando, do David Zombie, fazer todo o esforço, enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios, as ameaças das indústrias farmacêuticas na ocasião, e até hoje, para poder manter essas moléculas no mercado e beneficiar a nós. Como não
sair ou contactar todos os dias e retornar as pessoas que te procuram, como não querer buscar trazer mais pessoas que queiram fazer o mesmo trabalho em divulgar essas moléculas ao mundo e resgatar vidas. Cada um tem seu tempo de estar aqui, cada um tem seu tempo de partir, e nós precisamos respeitar isso. Mas quem diz que nós temos que estar doentes? Sim. Não. Não. Nós viemos para adquirir uma experiência do espírito. Sim. Um corpo mais saudável, podemos dar ao espírito mais conhecimento, e ele retorna para casa, quando for seu tempo, com este conhecimento. Mas não precisa da dor e do sofrimento. Exatamente. Porque a criação foi feita para ser perfeita, para ter experiência, não para sofrer. Exatamente, Anne, sabe? A gente, como eu falei para vocês, a gente está chegando ao final do nosso podcast live, e uma das coisas que a gente gosta muito e a gente pede muito é que as pessoas que estão aqui conosco, né, Valéria, elas sempre deixam uma mensagem. E eu vejo que você, no decorrer desse trabalho, você tem dado muitas mensagens para a gente, e essa, no final, foi incrivelmente motivadora para que a gente possa buscar uns produtos ou a For Life no mercado, para que a gente possa ter a nossa qualidade de vida de uma forma muito positiva. Tem uma coisa que as pessoas falam muito, e a gente tem que falar, porque todo mundo fica perguntando, mas o investimento é alto. Mas será que é alto mesmo? Sabe? Será que a nossa saúde ela é, sabe, comparada com essa coisa de valor, né? de preço? Então, eu acho que a gente tem que pensar, repensar, não buscar o mais barato porque é o mais barato, mas a gente buscar a qualidade de vida com consciência, com pesquisa, e buscar aquilo que realmente vai ser, como você trouxe, como a gente confirmou aqui, a célula de Deus dentro de você. Então, Anne, a gente vai devagarzinho. O que é caro? O que é caro para você? O que é caro para você, não é verdade? O que é caro para você? Eu queria deixar isso para a gente, essa mensagem final, falando sobre isso. O que é caro para você? Só que assim, tipo, dentro disso daqui que a gente está falando, de as pessoas irem buscar For Life, é sempre sugerido que a pessoa busque alguém que a indicou. Sim. Ela vai poder ter desconto disso, ela pode se favorecer com descontos, todos os benefícios que For Life, que a For Life ela tenta trazer para a pessoa os máximos de benefícios, para que ela possa ter na fazer aquisição. Então, a recomendação é com que ela busque alguém que a indicou. Sim. Surgiu daqui, manda mensagem, pergunta para a gente direciona para que ela possa ter o direito desse desconto. Esse é o primeiro ponto. Sair buscar, buscar, por exemplo, vai lá, vou fazendo meus Google da vida, você não sabe se é verdadeiro, porque a falsificação, por incrível que pareça, a maldade do ser humano, a falsificação também existe. E aí não tem como a For Life se responsabilizar por um produto que não é verdadeiro. Então, fale com a gente, procure saber a informação, a gente pode direcionar aonde comprar e ter, você se beneficiar. Custo e benefício sempre são bem-vindos. Sempre são bem-vindos, é verdade, é verdade. Valéria, você tem alguma coisa para deixar aqui para a gente poder encerrar esse nosso papo tão legal, tão a ver com essa energia vigente desse momento, dessa transição planetária? Eu acho, sinceramente, que o nome está errado, Anne. Não deveria ser fator de transferência, e sim fator mágico de vida. Você está certa, é isso mesmo. É isso Mas, mesmo. sabe, gente, olha que coisa interessante. A Valéria falou isso aqui agora, antes estava falando, aí eu abaixei assim embaixo e estava escrito assim, For Life aqui, né? E ali, a Lani falou logo no começo que era For Life, para a vida. Para a vida. E olha só, aí eu falei, mas por que é para a vida, né? Só porque é um nome? Aí eu falei, For, os nossos 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E life, que é a vida, que é o éter. Ou seja, é o equilíbrio perfeito, inclusive dentro da medicina chinesa, que nos traz tantas informações positivas. Então, For Life é mais do que For. Exato. Os elementos da nossa vida, né? Perfeito, excelente.
foi incrível, tá? É verdade. Olha só, é gratidão imensa por você estar aqui com a gente, você realmente disponibilizar o seu tempo para que a gente possa trocar essas energias aqui no nosso canal do Filosofia com a Cabeça com Café. É sempre um prazer tê-la todas as sextas-feiras lá no nosso grupo de WhatsApp, onde milhões de informações sempre são colocadas por você, e a gente possa seguir esse caminho, acreditando que realmente o que a gente está falando aqui não é balela, é real. Vai pesquisar, procura lá, né, Valéria? Vai lá, vai buscar, sabe, fortificar que essas informações realmente elas são verdadeiras, reais, e muitos depoimentos vocês vão ver, inclusive vocês viram o depoimento da Ana, do pai dela, daquilo que trouxe com isso, vocês vão ver milhões de depoimentos. Tá? Anne, mais uma vez, gratidão pela mensagem, pela confiança, por estarmos juntas nesse caminho de evolução. Eu tenho certeza que a For Life ela vai trazer a consciência de uma nova... Vai trazer, não, já está trazendo. Já chegou. Já é uma nova dimensão, sabe? Essa nova dimensão ela vai com essa consciência de evolução e desse cuidar, olhar para mim, para que eu possa perceber, como você trouxe para a gente, aquilo que o meu corpo pede com muita consciência. Então, gratidão. Eu vou passar a voz para a Valéria fechar também. E, ó, desde já, mega gratidão. Pouco é mega gratidão. Anne, gratidão imensa pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu vou deixar aqui um pedido para quem está assistindo. Curta, comente e compartilhe essa live podcast que nós fizemos aqui para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, porque é uma informação não só de uma empresa que está trazendo uma inovação, mas é uma informação de saúde pública. Sim. As pessoas saberem que isso existe, né? E que é possível trazer mais qualidade de vida para todos através da For Life, dos produtos da For Life. Tá bom? Sim. Gratidão. É isso mesmo. Gratidão. Um grande abraço para todos. Gratidão. Beijo, meninas. Gratidão. Bye. Tchau, tchau.